Olá, eu sou a Stephanie Camila Knop, eu tenho 19 anos, sou catarinense, nasci em Benedito Novo, numa cidade pequenininha no Vale do Itajaí. Eu sou filha única e sempre morei com os meus pais, o Beno e a Isolete, e com os meus avós paternos. Quando eu tinha uns 5 anos, o PEAL começou na cidade de Benedito. O PEAL é um projeto com valores cristãos que funciona no contraturno escolar. E as crianças podem ter um auxílio na escola e um ambiente saudável também para brincar e se desenvolver. Eu posso dizer que o PEAL realmente fez a diferença na minha vida. Ali eu recebi muito incentivo nos estudos, eu construí amizades incríveis que eu tenho até hoje, muitas delas, e foi um lugar onde eu pude descobrir e aperfeiçoar os dons que Deus me deu. Mas mais do que isso, o PEAL foi o meio pelo qual eu cheguei à fé. Eu não nasci numa família cristã e por muito tempo eu me perguntava o porquê disso, mas olhando para trás eu percebo o quanto que Deus usou cada professor e cada professora em todos esses anos de PEAL principalmente para fazer a diferença na minha vida e fazer com que eu chegasse à fé e também fazer a diferença na vida da minha família. E com o envolvimento que eu tive no PEAL, eu também comecei a frequentar as EBFs, a frequentar a aulinha bíblica. E assim, cada vez mais, aos poucos, eu ia conhecendo mais a palavra de Deus. Em 2013, eu comecei a fazer parte de uma banda para tocar na aulinha bíblica. E foram momentos de muita diversão, de muitos laços de amizade que se fortaleceram. E eu também pude começar a servir na comunidade como tia da aulinha. Na época eu não entendia direito a importância do servir na comunidade, mas hoje eu percebo o quanto que isso fez diferença na minha vida. Com a banda eu também comecei a entender o que era realmente louvar o Senhor, independente de tom de voz ou desafinação, e desde lá a música está presente na minha vida em diversos momentos, também como uma forma de conexão com Deus. E naquele ano, eu também comecei a frequentar a Jumirim, que é o grupo de adolescentes da Melk de Benedito. E esse período também foi muito importante na minha vida, porque mesmo com todas as confusões que essa fase da vida pode trazer, eu tive pessoas que me ajudaram a fazer as escolhas certas. E foi muito bom também poder cada vez mais me envolver com as programações da comunidade. Isso porque eu também percebi que eu gostava de estar servindo ao Senhor e de fazer parte da comunidade. E nesse período, eu também já começava a pensar com o que eu queria trabalhar ou o que eu quero ser quando crescer. E basicamente, eu tinha várias ideias, mas eu nunca conseguia me ver trabalhando com nenhuma delas. E depois de um tempo refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão que as áreas pelas quais eu me interessava justamente porque eu estava fazendo isso na igreja, porque eu estava servindo a Deus com o que eu estava fazendo. E ser usada por Deus é um sentimento incrível, assim, que eu tinha desde aquela época. Eu me sentia realizada com isso, eu me sentia cuidada por Ele, e é muito bom poder olhar para trás e perceber isso. E ali eu também já me interessava pelo CBB, que é um curso bíblico de 1 ano, que é oferecido pela FLT. E eu decidi então que depois do ensino médio eu iria cursar o CBB. E no ano de 2015, veio um novo missionário para Benedito. E com ele, a gente começou um grupo de discipulado com adolescentes. Eu lembro que um dia ele desafiou a gente a fazer uma pregação na Jumirim, o grupo de adolescentes, né? E o resultado, basicamente, foi 5 adolescentes super nervosos, trazendo cada um uma saudação, assim, né? Mas, apesar disso, foi uma experiência muito boa e Deus começou a trabalhar no meu coração, mostrando que Ele realmente queria que eu o servisse de forma integral. Nesse processo todo, por muitas vezes, tiveram muitos momentos em que eu tive dúvidas sobre esse chamado, momentos em que eu me sentia insuficiente, com medo dos desafios, medo das responsabilidades que o ministério também traz. Mas com o tempo, então, o Senhor foi confirmando o meu chamado e eu também pude aprender a confiar nele nesse sentido.
Em 2016, eu iniciei um grupo de discipulado com pré-adolescentes da comunidade. Esse grupo ele aconteceu até o ano de 2019 e tiveram momentos bem desafiadores durante esses anos, mas é muito bom poder ver o agir de Deus, não só na minha vida, mas também na vida das meninas que eu estava discipulando. E eu lembro com muito carinho desses momentos de discipulado que a gente teve juntas. No ano de 2017, eu tive que mudar de escola para poder cursar o ensino médio. E nesses 3 anos de ensino médio, tiveram muitos momentos que eu fui confrontada em relação à minha fé e no que eu acredito, mas eu percebo que isso também foi fundamental para o meu amadurecimento espiritual. E nessa época eu também trabalhei por um tempo no PEAL como voluntária, e foi muito bom poder, de certa forma, retribuir um pouco de tudo que esse trabalho fez na minha vida. Foi quando eu pude pela primeira vez fazer a saudação no culto, e eu também tive a oportunidade de fazer algumas pregações nos grupos de adolescentes da comunidade. E eu percebo que Deus usou muito desses momentos para confirmar o meu chamado para cursar teologia. Nos momentos em que eu estava pregando, nos momentos de discipulado, eu sentia realmente que é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E foi um período muito importante, mais uma vez, de crescimento espiritual. Então, em 2020, eu cursei o CBB. Foi um ano que eu estava com muitas expectativas, porque eu já estava desde pequena pensando em fazer o CBB. Então, eu estava com muitas expectativas para morar em São Bento do Sul, para morar no alojamento, fora de casa, ter mais maturidade. Mas, infelizmente, depois de apenas umas 3 semanas morando aqui em São Bento do Sul, começa a pandemia e aí eu tive que voltar para Benedito e ter as aulas online em casa. E eu só pude voltar para São Bento em julho e com muitas restrições. Mas apesar disso, olhando hoje para trás, eu vejo o cuidado de Deus em todo esse período. Obviamente, tiveram muitos momentos de desânimo e de pensamentos: por que justo no meu ano de CBB? Ou por que comigo? Por que agora uma pandemia? Mas em nenhum momento eu pensei em desistir do curso. Porque apesar das frustrações, eu sabia que Deus tinha me chamado para fazer parte do CBB de 2020. E eu ainda não consigo entender completamente por que Deus permitiu que uma pandemia acontecesse, mas eu confio que Ele, que sabe de tudo e quer o melhor para cada um de nós, tem um propósito com todas as coisas e Ele sabe por que a pandemia veio no ano de 2020. E eu fui para o CBB com o pensamento de: Pai, se não for da tua vontade que eu faça teologia, tu vais ter que me mostrar o que é, porque eu não faço a mínima ideia. E foi incrível perceber como Deus foi confirmando esse chamado mais uma vez dentro de mim. Em diversas aulas, em diversos momentos, eu saía com a sensação de: uau, é realmente isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E agora, em 2021, eu estou cursando o primeiro semestre do curso de bacharelado em teologia na FLT. E eu posso dizer que já tem sido um ano de extremo aprendizado. Não só com as aulas, mas com a convivência com os outros alunos e com as diversas amizades que eu estou construindo nesse momento. E tem sido uma fase de aprender a confiar em Deus também, independente das circunstâncias, independente dos medos e das incertezas do futuro. E um versículo que tem me acompanhado muito nessa caminhada é o de Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Na minha história até aqui, eu consigo perceber a bondade e a fidelidade de Deus comigo, mostrando que, de fato, os pensamentos dele são muito melhores do que os meus. E eu tô ansiosa para vivenciar os planos que Deus tem preparado para minha vida. O que eu desejo é a cada dia estar no centro da vontade do Senhor.